Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 23. Bons estudos! Eu tenho certeza que você já tirou uma chapa do pulmão para o trabalho ou para a escola. Agora, você já parou para olhar e tentar entender o que está demonstrado na radiografia? Será que o meu pulmão está bom ou será que ele tem algum problema? Bom, para observar uma radiografia e fazer esse tipo de análise, só sendo um especialista. E a mesma coisa acontece na indústria, porque existe a radiografia industrial, que é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer alguns conceitos básicos da radiografia industrial. Vai saber como surgiu a radiografia industrial e vai conhecer as radiações utilizadas nesse tipo de ensaio. Uma chapa radiográfica, como essa, é usada para saber se um osso tem alguma fratura ou se algum órgão está afetado por alguma doença. A radiografia industrial é o mesmo tipo de exame, só que ela serve para detectar a descontinuidade dos materiais. Por isso mesmo, fique esperto, porque na teleaula de hoje você vai começar a conhecer outro ensaio não destrutivo, a radiografia industrial. E aí, Ed? E aí, Nilza, tudo bom? Tudo. Olha, Ed, eu acho que você vai ter que pilotar o kart na próxima corrida, viu? O que aconteceu? Olha só, caí na minha casa, depois fui pro hospital, chegando lá o médico examinou, pediu uma radiografia numa daquelas máquinas de fazer raio-x, resultado, luxação. Ainda bem que não quebrou nenhum osso, hein? Sabe que essa história da radiografia na sua mão me fez lembrar daquele caso? É? Do que você tá falando? Você lembra do Rafinha? Que bateu o kart porque quebrou a barra de direção? Então, existia um problema interno que foi impossível detectar com um exame simples. Então, a barra de direção teve que passar por um ensaio por radiografia. Ed, eu acho que você pirou. Não, Nilza, o que eu tô querendo dizer é que a radiografia industrial utiliza o mesmo princípio da radiografia dos hospitais. O material que vai ser ensaiado é colocado entre uma fonte emissora de radiação e um filme. Uma parte dos raios emitidos é absorvida pelo material e a outra vai atravessar o material e sensibilizar o filme, produzindo nele uma imagem do material ensaiado. Como a radiografia da minha mão? Aparentemente sim, só que a radiografia industrial usa doses de radiação 10 vezes maiores que a utilizada pela radiografia na sua mão. Nossa, que perigo! Você já viu então que a segurança é um dos fatores mais importantes nesse ensaio, né? Ô Silva, eu ainda não entendi uma coisa. Pra que tirar radiografia de um material, hein? Isso é fácil de entender, Caio. Imagine um gasoduto transportando gás sob alta pressão em uma refinaria. Pois bem, esse é o tipo de coisa que não pode falhar nunca. Se uma solda não estiver adequada, ela não vai resistir à pressão. Não resistindo à pressão, pode haver um vazamento. Claro. E com isso, provocar um acidente de grande monta. Guardadas as devidas proporções, é como se o material de uma panela de pressão apresentasse defeito. É perigoso, né? É sim. Para evitar acidentes, a gente precisa ter certeza de que não há defeito nos produtos. Por isso, a gente usa os ensaios não destrutivos, como no caso da radiografia, dependendo do uso que o produto vai ter. Companheiro, diz pra gente, você já precisou tirar uma radiografia? Sim. De que parte do corpo? Da cabeça, do fêmur, da coluna, do braço. Pulmão e estômago. Da cabeça. Pulmão. Todo mundo sabe que a radiografia é muito importante para o corpo humano. O que ninguém imagina é que ela é muito importante também para a indústria metalmecânica. E pensar que tudo começou por acaso. Em 1895, o professor William Conrad Röntgen pesquisava a fluorescência causada por raios catódicos numa folha de papel recoberta por uma película de sal de bário. Sem querer, ele esqueceu de retirar uma caixa de papelão que protegia a ampola de raios catódicos. Então, ele percebeu que mesmo assim ocorria a fluorescência na película de sal de bário. Se você não se lembra o que são raios catódicos, tá aí uma ótima chance para ficar por dentro.
Os raios catódicos são um feixe de elétrons que partem do cátodo, acelerados em alta velocidade por uma fonte externa de alta tensão, em direção a um alvo chamado ânodo. O que o professor Roentgen descobriu é que algum tipo de raio até então desconhecido ultrapassava uma caixa de papelão como essa, atingindo o papel, e que além dos raios catódicos, essa ampola emitia um outro tipo de raio. Como esse raio era desconhecido, o professor Roentgen decidiu chamá-lo de raio-x. Diversas pesquisas foram auxiliadas com a descoberta do raio-x e vieram novas descobertas. Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie constataram a emissão dos raios semelhantes aos raios-x por metais pesados, que têm grande número atômico, como o urânio, o polônio e o rádio. E assim surgiu a denominação radioatividade, que é a emissão espontânea de radiação por elementos químicos. Bom, daí para a descoberta dos raios gama foi um pulo. E da descoberta dos raios gama surgiu a gammagrafia, que é a inspeção de peças através dos raios gama. O raio-x e o raio gama são dois tipos de radiação usados no ensaio por radiografia industrial. Para conhecer um pouco mais o raio-x e o raio gama, nós vamos falar sobre as ondas. Que onda, Silva? Os raios X e gama são ondas eletromagnéticas do tipo da luz. Olha aqui, Caio. O comprimento da onda desses raios é menor que o da luz visível e menor que dos raios ultravioleta e infravermelho. Pois então, para você ter uma ideia, Caio, os raios X e gama podem atravessar corpos opacos como uma parede, enquanto que a luz visível só atravessa corpos translúcidos como esse copo com água. Nessa representação de um exame radiográfico, a gente vai ver que a variação de radiação que atravessa a peça é captada e registrada em filme radiográfico, que depois de revelado, mostra uma imagem da peça com regiões claras referentes às maiores espessuras e com regiões escuras referentes às menores espessuras. A gente precisa conhecer também, Caio, as principais propriedades das radiações X e gama. Os raios X e gama se propagam em linha reta com a mesma velocidade da luz, produzem luz em substâncias fluorescentes e provocam o escurecimento do filme fotográfico. Além disso, eles tornam o ar e outros gases condutores de eletricidade. São mais absorvidos pelos elementos pesados, não são desviados por campos magnéticos, possuem vários comprimentos de ondas e, principalmente, causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas, né? A gente veio até essa clínica de radiologia para saber que cuidados o pessoal toma para não ficar exposto à radioatividade. Vamos conversar com o Roberto, que é técnico no assunto. Roberto, que cuidados você toma para se proteger da radioatividade? Bom, eu uso um avental de chumbo, um protetor de tireoide, uma luva de chumbo, né? E nós usamos também esse dosímetro aqui, que é para medir a radiação que a gente é exposto diariamente no setor radiológico. Obrigado, Roberto. Pois é. Na radiografia industrial, o cuidado tem que ser redobrado porque as doses de radioatividade são ainda maiores. Por isso, é importante a gente conhecer a geração do raio-x. O átomo é constituído de núcleo, com seus prótons e nêutrons, mais a eletrosfera. O raio-x é gerado quando os elétrons de um cátodo são acelerados em direção a um ânodo. Esses elétrons penetram na eletrosfera do metal do ânodo, causando sua instabilidade com grande liberação de calor e de ondas eletromagnéticas, que são os raios-x. Este é o tubo de Coolidge, um dispositivo usado para gerar raios-x. Ele é composto de uma ampola de vidro com alto vácuo que contém um cátodo feito de um filamento aquecido e um ânodo feito de um metal com alto ponto de fusão. As tensões utilizadas na produção do raio-x são da ordem de 80.000 a 500.000 volts. E tem mais. Quanto menor for o comprimento da onda, maior será o poder de penetração do raio-x. Ed, vamos ver o que a gente descobre sobre a geração dos raios gama. Bom, aqui diz que é possível encontrar átomos do mesmo elemento químico com diferentes quantidades de nêutrons no seu núcleo, e esses elementos são chamados de isótopos. Alguns dos isótopos encontrados na natureza são radioativos, porque emitem espontaneamente partículas e radiação eletromagnética a partir do núcleo.
O urânio, por exemplo, pode apresentar em seu núcleo 92 prótons e 146 nêutrons. É o chamado urânio 238, que aqui a gente vê se desintegrando e formando o tório 234. Ele é um exemplo de isótopo radioativo. As partículas e radiações emitidas pelos isótopos radioativos são de 3 tipos: alfa, beta e gama. Acho que já saquei, viu, Nilza? Os raios gama têm alto poder de penetração. Por isso a radiação é utilizada no ensaio. Além disso, Ed, olha só, existem 2 tipos de isótopos, os naturais e os artificiais. Os artificiais, que são usados na gammagrafia, são produzidos nos reatores nucleares. É isso aí, ó. Os núcleos desses isótopos se desintegram constantemente. Por isso é importante a gente conhecer alguns valores, como, por exemplo, a meia-vida de um isótopo radioativo. E meia-vida é um termo usado para designar o tempo necessário para a atividade da fonte radioativa chegar à metade do seu valor inicial com a desintegração. Olha aqui, ó. O cobalto 60 tem meia-vida de 5 anos, 3 meses e 18 dias. O irídio 192 tem meia-vida de 75 dias. E o césio 137 tem meia-vida de 33 anos. Acho que sem isso aqui não tem ensaio não, né, Silvano? Não tem mesmo. Aliás, Caio, eu acho que está numa boa hora para a gente falar sobre o filme para radiografia. Vamos lá. Que, por sinal, é muito parecido com esse aqui, o de fotografia. A única diferença, Caio, é que ele é recoberto por uma emulsão de sais de prata dos 2 lados. Pois bem, depois que o filme é exposto à radiação, os grãos dos sais de prata reagem quimicamente quando entram em contato com o revelador e se transformam numa prata metálica enegrecida. E essa prata enegrecida constitui a imagem na chapa radiográfica, é isso? Exatamente. Agora, para escolher o filme que vai ser usado, é preciso levar em consideração o tipo de ensaio que vai ser realizado, como a densidade radiográfica, que é o grau de enegrecimento registrado no filme, em função da exposição. O contraste de imagem, que é dado pela diferença de densidade entre as regiões do filme. A velocidade, que é a taxa em que ocorre a sensibilização dos grãos dos sais de prata. Filmes com grãos maiores precisam de menos tempo de exposição. E a granulometria, que é o tamanho dos grãos dos sais de prata da emulsão. Grãos menores significam mais nitidez. Pois muito bem, eu acho que agora então já dá para falar sobre a qualidade e a sensibilidade da radiografia. A radiografia de qualidade tem que ter nitidez e boa definição de imagem. E a gente consegue isso controlando a densidade de imagem e o contraste da imagem. Além disso, a gente tem que evitar falhas de processamento do filme, como esses arranhões e manchas. O grau de sensibilidade radiográfica, Caio, pode ser alto, médio ou baixo e é controlado por um penetrômetro. Para controlar a sensibilidade radiográfica, basta a colocação de penetrômetros sobre a face metálica voltada para o tubo. Os penetrômetros, ou IQI, que significa Indicadores de Qualidade de Imagem, são dispositivos colocados em evidência sobre a peça para a verificação da qualidade radiográfica. O IQI tem que ter 2% da menor espessura da peça analisada e tem que estar visível na radiografia. Bom, agora que você já foi apresentado à radiografia industrial, comece a se preparar para as próximas teleaulas. E para isso, nada melhor do que a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o ensaio por radiografia. Viu que tudo começou com o estudo dos raios catódicos e conheceu a geração dos raios X e gama. Conheceu o filme usado na radiografia industrial e, finalmente, viu que os penetrômetros servem para a verificação da qualidade e sensibilidade radiográfica. Bom, acho que deu para você perceber que a radiografia industrial é um importante ensaio não destrutivo. Por isso mesmo, dê uma boa olhada no seu livro e resolva os exercícios. Na próxima teleaula tem mais radiografia industrial. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.